Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de sexta. Sextou, véspera de feriado. Hoje, se o Instagram não derrubar, a gente vai até 3 horas da manhã aqui. Vamos começar. Vamos chegar, galera. Vamos falar hoje sobre alimentação natural com a doutora Shirley. Hoje estaremos muito bem embasados. Vamos esperar a nossa convidada chegar. Vou convidar ela aqui. Olá, Rosângela. Boa noite, pessoal. O pessoal já está chegando aí. Boa noite, Shirley. Boa noite, Michel, tudo bom? Tudo bem? Muita gente querida entrando aqui. Boa noite, Cecília, obrigada por estar aqui participando. Joyce, que prazer tê-la aqui com a gente. Que bacana. Então, Estamos, Shirley, estamos importantes, Michel. Temos aqui que coisa também boa. o pessoal de Portugal que vai acompanhar a gente. Se bem que está um pouco tarde para eles, né? Provavelmente eles vão acompanhar depois. Vai ficar gravado, né? Sim, vai ficar disponível no perfil. Ah, que bom. Um beijo, Joyce. Obrigada por estar aqui. Que bacana, live internacional hoje. Aproveitando, quem não conhece o site Planeta Pet, tem bastante informação legal lá. E eu sou colunista, escrevo sobre nutrição de cães e gatos lá. Então, quem quiser acompanhar, tem bastante informação de qualidade por lá. Que bacana. É isso que eu ia te perguntar. Se apresenta aí pra gente. Aquele Ah, currículo tão extenso que você me mandou, fiquei até envergonhado. eu sou Se apresenta aí. zootecnista, Quem é a Shirley Mota? trabalho com nutrição pet, tenho mestrado e doutorado na parte de nutrição. Sou colunista do site, né, Planeta Pet. Fui professora também de nutrição de cães e gatos, a Joyce é minha ex-aluna. E é isso. Não é tão grande assim o currículo, não. Que bacana. Mário, Então, obrigada por estar presente. Marcela, Dai, direto aí do Reino Unido. Olha que legal. que chique demais a conta. Então, vamos falar sobre alimentação natural hoje. Um assunto muito Várias dúvidas, legal. Sim, eu várias gostei bastante. Eu abri a caixinha também, tem bastante coisa que eles mandaram. Espero que tenham mandado para você também bastante coisa aí. Sim, tem algumas dúvidas e tem muitas dúvidas minhas também, Ah, porque eu que sou bom. curioso, né? A minha formação Você, é você falou que em biologia. vamos até às 3 da manhã. Vamos lá, Ah, é. então. Hoje eu vou explorar ao máximo. Ah, estamos aí, então, para ajudar no que for possível. Eu sou curioso da alimentação natural, gosto muito, mas a minha formação não me permite prescrever para os meus clientes, né? Meus clientes de adestramento, de enriquecimento ambiental. Então, eu tenho muitas dificuldades na aplicação da alimentação natural no dia a dia. Então, eu queria aproveitar a sua atenção hoje para solucionar aí alguns empecilhos que eu enfrento e que a gente discutiu também antes, e acredito que alguém deve ter te mandado algumas dúvidas aí que também Sim, sim. são as minhas. Eu acho importante a gente. Gostei do que você falou, assim, a gente tem que saber até onde vai a nossa expertise, né? Eu não sou da área, então eu não vou atuar numa área que não eu não tenho formação para aquilo, né? Eu acho importante Isso. falar isso, Michel, porque tem bastante coisa na internet, bastante dietas, né, prontas já na internet, que pode, Uhum. assim, gerar problemas gravíssimos em alguns animais, sabe? Então, é muito preocupante isso. Então, lives como essa, né, para a gente conseguir conscientizar as pessoas do que é de fato alimentação natural e como ela deve ser feita, eu acho que é muito importante. Márcio, já que você puxou o assunto aí, então, o que, que você acha da combinação da alimentação natural com a ração? Muita gente fala que é perigoso para o pet, e aí, sua opinião como especialista? Pode, não pode?
Adorei você começar já com essa informação, porque assim, primeiro eu não gosto muito do termo alimentação natural, sabe? Acho que tecnicamente a gente falar dieta biologicamente apropriada seria o mais adequado. Mas acaba que os tutores têm mais facilidade, né, com o termo alimentação natural. Eu acho que é mais fácil de disseminar, né, o termo em si, e acaba que a gente opta em usar. E eu vejo muitos colegas, inclusive de profissão, quando, para falar bem da alimentação natural, acaba criticando a ração, sabe, Michel? E isso eu não vejo com bons olhos, por quê? A gente tem hoje no Brasil 55 milhões de cães, né? E assim, a maioria desses animais são alimentados com ração. Então, às vezes, quando você fala para o tutor que a ração não é o melhor alimento, que você está matando o animal, isso, assim, eu já vi tutores, inclusive, chorarem, né, na nossa frente, porque acham que não estão fazendo o melhor para os seus animais, sabe? E eu acho isso um erro muito grave dos profissionais, principalmente, fazerem isso. E é possível, sim, você fazer uma dieta balanceada, que atenda todas as exigências dos animais, fazendo um mix, né? O mix feeding que a gente fala, usando alimentação natural e usando, sim, a ração. Agora, o problema é quando as pessoas não entendem o que é alimentação natural e acham, por exemplo, como aquele vídeo que você postou, que é só eu adicionar um ovo, por exemplo, uma batata doce na ração, eu estou fazendo alimentação natural, né? E não é bem assim, né? A gente usa programa, a gente entra com a ração, com toda a composição dela de nutrientes. Para você ter ideia, um animal ele precisa de 42 nutrientes, né? Então a gente atende todos eles no programa e a gente entra com os ingredientes que faltam, que complementam aquela dieta, né? Então, assim, eu não posso generalizar, falar, coloquei um ovo na ração, estou fazendo alimentação natural, entende? É possível? Sim, é possível, mas desde que seja feita com um profissional e com orientação, principalmente para atender o que aquele animal precisa, entende, Michel? Porque às vezes eu preciso, por exemplo, aumentar um pouquinho da proteína daquela dieta. Então, às vezes, um caldinho de frango, por exemplo, resolveria o problema daquele animal. Ou às vezes questão de seletividade mesmo do animal, que às vezes colocando algo mais saboroso, mais apetitoso, ele vai ter uma ingestão melhor. Então, depende de como é feito, mas é possível sim. Que bacana, é bom ter essa perspectiva. Eu sempre tento misturar, né, porque eu não consigo manter só com alimentação natural. A alimentação Minha rotina é natural complicada. assim, apesar que hoje, né, Michel, a gente tem empresas já que comercializam alimentação natural, a gente tem inclusive empresas que já estão vendendo a dieta desidratada, né, então em termos de praticidade, porque a ração ela é muito prática, né, a gente tem, inclusive é até complicado para o tutor às vezes conseguir escolher uma boa ração, porque a gente tem mais de 600 marcas hoje no mercado, né, então, assim, uma boa ração, ela é cara, mas nem toda ração cara significa que é boa, entende? Então, às vezes, a gente faz uma Sim, orientação. Quando alguém passa, quando um tutor passa em consultoria comigo, a gente avalia, inclusive, o perfil do tutor em si. Às vezes, a pessoa, ela tá, sei lá, com um filho recém-nascido, às vezes o orçamento está apertado, ela não vai conseguir, né, alimentar o animal. Por exemplo, às vezes é um animal, até o meu último paciente, é um pitbull, né, de 40 quilos. Você imagina produzir alimentação natural para um animal grande, né? Então precisa de espaço sim, em consome freezer, precisa bastante. espaço em freezer, né? Então assim, a logística no dia a dia pode não ser tão fácil, né? E é mais caro realmente, né, Michel? Então a gente tem que Sim, tentar adequar o que é melhor para o animal, mas também que seja, que caiba no bolso do tutor, né? A gente também não pode, a gente tem que olhar os dois lados, né? sim, o meu empecilho aqui e de muitas pessoas que eu conheço, do meu círculo social, eu convivo muito com pessoas que resgatam animais e eu tenho uma lotação máxima em casa. Eu tenho uma gata e 4 cachorros, porque é o máximo que eu consigo ter. Se eu pudesse ter mais, eu teria mais. Então, eu tenho a questão da quantidade e do valor que eu consigo manter para ter Sim. essa matilha viável. Uhum. E saudável, Então, né? isso, e é uma realidade de muitas pessoas que eu conheço também. Tem muitos animais em casa,
né, 4, 5 animais em casa, e para manter com a alimentação natural é difícil do ponto de vista financeiro e é difícil do ponto de vista prático. Porque você produzir volume de alimento para todos os seus animais, para a semana toda, para você não precisar fazer todos os dias, é um exercício grande. Às vezes é difícil até para a gente, né, se alimentar de forma correta, né? Então, assim... A gente às vezes precisa lançar a mão de um congelado, uma lasanha, uma coisa assim, porque às vezes não dá tempo de preparar a comida. Imagina preparar a comida para a gente e para os cachorros. Por isso que tem crescido bastante, né, o mercado de empresas mesmo de alimentação natural, né? Porque, assim, as vantagens, Michel, são inúmeras. Isso aí, como profissional da área, e assim, a experiência que a gente vê no dia a dia é fantástico, sabe? Mas a gente tem esses pontos, então, atendendo, assim, visando atender esse público que quer alimentar o animal de uma forma mais biologicamente apropriada, mas não tem tempo, né? Mas tem condições de pagar para alimentação assim, tem crescido bastante as empresas, né, de alimentação natural. Não vou nem entrar no mérito aqui de legislação, porque o mapa mudou algumas coisas agora. Então, assim, a gente está até preocupado, né, em relação, assim, à qualidade do que vai ser lançado aí. Mas procurem sempre se certificar, né, se forem optar, quem formulou aquela dieta, como está sendo formulada, o que tem. Cuidado com dietas da internet, muito cuidado. A gente pode discutir algumas coisas em mais profundidade, mas procurem sempre um profissional. Sim. Já que você puxou o gancho aí também, vou falar mais uma dúvida. O que você acha sobre essas receitas que a gente vê de refeição adequada para o cachorro, que funciona para qualquer cachorro? Isso existe? É possível? Não é possível? Como é que funciona isso? Bom, eu te falei que assim, os animais demandam, né, 42 nutrientes. E essas dietas, acho que você está se referindo às dietas em porcentagem, né? Que a gente pega assim, 25% de carne, 5% de vísceras, 35% de vegetais. Eu acho que é válido aqui a gente falar uma coisa. Por exemplo, o fígado bovino, ele é considerado uma víscera, certo? Só que também tem carboidrato. É pouco, mas tem. O arroz, por exemplo, tem proteína. Você entende? Então, assim, a gente não tem que trabalhar com porcentagem, a gente tem que trabalhar com os nutrientes em si. Então, e a minha preocupação maior, Michel, por exemplo, se a pessoa tem um animalzinho em casa que é doente renal, né? A gente sabe com o avançar da idade, principalmente, acredito muito em termos de alimentação seca, né? Que é a principal vantagem da alimentação natural o animal já está ingerindo água junto à alimentação, né? A ração, ela tem em média 10% de água, né? Justamente para ter um tempo de prateleira maior, ser um produto que dure mais tempo. Já a alimentação natural, ela tem em torno de 70% a 85% de água. Então, o animal já está ingerindo água ali junto com a refeição. Então, isso para mim é fantástico. Mas vamos voltar no que eu estava querendo dizer. Se eu tenho um paciente renal, por exemplo, né, às vezes até sem diagnóstico, né, o animalzinho em casa, está lá, o tutor pegou uma receita na internet, ele não sabe que o animal está no estágio 1 da doença renal, ainda é um pouco difícil o diagnóstico, e começa a fazer essas dietas. Aí vamos colocar que lá na dieta ele resolve colocar os 5% de vísceras, ele coloca, por exemplo, o fígado. Fígado é riquíssimo em fósforo, né? Então, para um paciente renal, a gente não indica, o animal já está com dificuldade ou entrando em dificuldade de metabolizar aquilo. Então, assim, esses erros, sabe, que podem vir quando o tutor tem essa liberdade de optar o que ele vai escolher, que me preocupa bastante, entendeu, Michel? Então, quando a gente formula uma dieta, a gente não formula, não existe uma dieta que sirva para todo mundo, né? A gente acho que a vantagem maior da alimentação natural é justamente isso, a gente conseguir individualizar cada situação. Por exemplo, em países como os Estados Unidos ou Europa, já é feito, por exemplo, um estudo genético do animal, do genoma daquele animal, por exemplo, um filhote. Então, algumas raças que a gente sabe, por exemplo, tem tendência à neoplasia de coxo femoral.
Então, eu já vou trabalhar na dieta daquele filhote para ele não desenvolver isso na vida adulta, entende? Então, assim, a dieta a gente consegue no nível muito mais aprimorado de trabalhar. A dieta, a nutrição, ela não é tão simples assim, não existe uma uniformidade em termos de facilidade, de praticidade, entende? Então, assim, eu tenho muita preocupação em relação a essas dietas que são feitas dessa forma e o que isso pode acarretar nos animais. Beleza, eu entendo esse lado. Mas assim, considerando que eu tenho um animal saudável, tem acompanhamento do veterinário, eu tenho duas idosas em casa que sempre vão ao veterinário para fazer acompanhamento se tem algum problema surgindo. A minha Samanta, 2 semanas atrás, fez um hemograma para ver como é que estava a situação. Porque eu percebi que ela começou a beber água demais, começou a fazer o xixi mais transparente, e eu já fui lá no veterinário ver, ó, tem alguma coisa acontecendo aí. Graças a Deus está tudo normal. Foi só esquentou o clima, ela começou a beber mais água. Nada fora do normal. Mas a gente sempre está acompanhando e tem certeza que o animal não tem nenhum problema, porque está sempre sendo vigiado. Acompanhando. Nesse caso, se eu pego uma receita, por exemplo, e eu vou complementar junto com a ração. Eu estou falando da minha rotina. Eu pego uma receita lá, um biscoito de batata doce. Eu vou lá, coloco ali uma proteína de ovo, a batata doce, uma farinha de aveia e faço aquela receitinha e complemento com a ração das cachorras. Sem acompanhamento do veterinário. Isso eu faço por minha conta. Não é o veterinário que me passou. O que você pensa sobre isso como um petisco, como um complemento? Ou você acha que não deva fazer? Não, É bacana? Petisco a gente indica entrar em 10% da dieta, né? Então, petisco não é uma preocupação, por exemplo, minha como profissional, eu não me preocuparia com isso. A minha preocupação é, por exemplo, quando a pessoa reduz a ração, né, para colocar, como assim, diariamente, nas 2 ou 3 refeições que o animal faz, ela está tirando a ração e colocando outras coisas que a gente não sabe o que ela está colocando. Agora, um biscoitinho, um petisco, não vejo problema nenhum. Assim, logicamente, Michel, a gente tem que olhar, assim, primeira coisa que eu queria te perguntar, qual a idade do seu animal? Qual o peso do seu animal, saber se ele está adequado ali no score corporal, né? Eu iria calcular quantas calorias ele precisa ingerir por dia, ver, por exemplo, a ração que você está dando, quanto que ela fornece de energia, então qual a quantidade de ração que ele precisa comer por dia, né? Eu iria ver com você se você conseguiria pesar essa ração para não também ultrapassar muito a ingestão calórica do animal. Por que eu falo isso? Vamos colocar números aqui, né? Uma ração, ela tem em média de 3.500 a 4.000 quilocalorias em 1 quilo. Vamos supor que eu calculei e eu cheguei que seu animal precisa comer 200 gramas de ração por dia. E você está dando 250, entende? Então, assim, você está dando 50 gramas a mais de um alimento que tem aí 4.000 calorias em 1 quilo. Você imagina isso ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? O animal, ele vai engordando, você nem vai percebendo, mas ele vai engordando, entende? Então, a gente calcularia tudo isso e os petiscos entraria como 10% dessa ingestão dele diária, para ele manter o peso ali de forma uniforme. Tem um trabalho de pesquisa, Michel, que assim, eu acho fantástico. Eles pegaram a ninhada de labradores. Então, assim, não tem diferença genética entre os animais, né, que é um ponto muito importante, e dividiram em 2 grupos. Um grupo foi alimentado à vontade. Os animais comiam tanto que queriam realmente. E outro grupo, eles tiveram uma restrição calórica. Eles comiam menos do que realmente precisavam por dia. E eles acompanharam esses animais até esses animais entrarem em processo de velhice e realmente morrerem alguns, né? E assim, eles perceberam, eu posso até te mandar esse trabalho depois, mandar as fotos, que eu acho assim genial. Os indícios de velhice dos animais começaram mais cedo, os animais morreram mais cedo no grupo que comiam à vontade. Então, assim, o fato do animal estar com sobrepeso, o fato do animal comer muito, não é uma coisa, assim, a que a gente deva priorizar, entende? A gente tem que trabalhar ali dentro realmente do que o animal precisa ingerir por dia. Sim, a questão da quantidade é muito preocupante, especialmente quem
se aventura na alimentação natural, porque realmente o animal acaba tendo mais interesse no alimento, Sim. que o alimento fresco, né, um alimento hidratado, muito mais palatável para o animal. Então, o animal vai ter muito mais interesse na refeição, por ser uma refeição preparada, e as pessoas pecam muito na quantidade. Sim. Eu vejo muita gente fazer isso. Inventa de fazer uma refeição, fazer uma comidinha para o cachorro, começa a misturar na ração, e aí o cachorro passa a ter muito mais interesse na ração e come mais do que deve. Sim. E existe um outro trabalho também de pesquisa que eu também acho muito legal que o pessoal da USP em São Paulo que fez, é a percepção do tutor ao score corporal do animal. Porque a gente Ah, profissional, a gente olha e fala, o animal está com sobrepeso. E o tutor não, o tutor acha que está tudo certo. Eu sempre brinco que assim, eles têm que ter, você olhando de lado, aquele vãozinho, né? E olhando de cima, ter uma cinturinha, né? É uma muito cinturinha. difícil a gente encontrar realmente animais assim com peso adequado, né? E me preocupa muito realmente a obesidade em cães. A gente sabe que pode sobrecarregar articulações, o tecido adiposo produz citocinas inflamatórias. Então, assim, tanto pessoas como animais, né, com sobrepeso, estão num quadro de constante inflamação, né? Então, não é o Uhum. que a gente busca também. A gente precisa aí que eles tenham uma cinturinha. Sim, é uma situação muito complicada. E assim, geralmente quem se preocupa com a alimentação é quem exagera, né? As Sim, pessoas que não têm problema de oferecer mais comida do que deve, geralmente não se preocupam tanto com a alimentação do cachorro. exatamente. Ou às Mas eu vezes também, já ou às vezes enfrentei também passou a se preocupar porque o animal teve problema, né? Ou a pessoa em si teve isso. problema, né? Isso. Eu já passei pelos dois extremos. Já encontrei pessoas que se contentavam com um cachorro muito magrinho, que para mim estava passando necessidade, coitado. Mas a Uhum. pessoa achava que estava oferecendo o suficiente. E é muito comum também as pessoas que exageram e acham que o cachorro está mais bonito porque está gordinho. É. E eu acho bacana também a gente colocar que existe muito assim a questão da humanização, né? Eu que até queria saber a sua opinião sobre isso, assim. Eu Ah, acho que a gente tem que respeitar a espécie, né? É um cão, a gente tem que tratar bem, sim. Mas assim, acho que as pessoas exageram um pouco, né, em termos de humanizar mesmo o animal. Não sei se você é, concorda com o meu ponto de vista, mas eu me preocupa bastante essa questão da humanização. sim, é muito preocupante, mas a maioria das pessoas enfrenta nessa questão de ter um pet como uma substituição de alguma necessidade afetiva dela. Isso é muito comum. Esse é a origem da humanização. É Humanização. quando a pessoa tem o cachorro como suprimento de alguma necessidade psicológica, algum É, e, é uma, desafeto. e é uma tendência, né? Como eu falei, a gente tem 55 milhões de cães e 22 milhões de crianças hoje no Brasil, né? Então as pessoas realmente estão tendo menos filhos e mais animais, né? E tratando os animais realmente como parte da família, né? Sim, sim. E essa é a origem do problema. Quando a pessoa deixa de enxergar aquele animal como uma espécie, é um cão, e passa a tratar como um ser humano que faz parte do círculo da família. É, Não precisa deixar de tratar como membro da família, mas lembrar que é uma outra espécie. sim. Mas, por É um exemplo, esforço complicado. existe um caso muito engraçado no meio em que a tutora ela dava 15 paçoquinhas para a cachorra por dia. 15 paçoquinhas por dia. Você entende? Então, assim, paçoquinha já não faz parte da alimentação, né, deles. E 15 por Sim, dia, você imagina. Então, assim, a questão da humanização extrapola também para a alimentação, né? Então, é algo assim. E alguns alimentos, né, Michel, fazem mal para eles. A cebola, por exemplo, né, ela tem um princípio ativo, que é o N-propil disulfito, que pode gerar anemia grave nos animais, entende? Então, assim,
quando você humaniza e você quer dar a mesma coisa que você come para o seu animal, eu conheço gente que Uhum. dá pizza, dá hambúrguer, sabe? Dá resto de Conheço, churrasco. conheço. Então, assim, Tô olhando aqui para uma agora. É... puxa a orelha dela se ela continuar fazendo isso, então. a Principalmente, minha esposa é principalmente terrível. Principalmente os ossos, né, Michel, assim, de churrasco, né? É. Principalmente os ossos de frango, que depois que eles são Isso aí é uma cozidos, crença errada, muito é, comum, de que osso é comida de cachorro. é comida de cachorro. Agora, assim, os ossos de frango, ele muda totalmente a textura, né? Então, assim, quando você dá aquele resto da coxa ali do churrasco pro animal, você pode, assim, gastar muito com o veterinário se o animal, por exemplo, tiver uma perfuração, né, do trato intestinal. Então, Sim. não, resto de churrasco não é alimentação natural. Resto do seu prato não é alimentação natural. Alimentação natural é uma dieta balanceada, que a gente usa os mesmos ingredientes Feita que a para o gente usa na cachorro, né? nossa alimentação, mas feito para cachorro. Isso. É importante ter bem claro esse conceito. Eu recomendo muito ossos dentro do enriquecimento ambiental, Sim, mas são ossos ossos grandes, grandes. né? Isso. O que você me fala sobre preparos que contêm ossos? Dietas com ossos. Isso, dietas que têm ossos. A alimentação natural ela pode ser crua e cozida, né? A crua ela pode ser com ossos e sem ossos. Cozida, assim, jamais a gente deve colocar os ossos, como eu já relatei o motivo, né? Mas as dietas com ossos, eu gosto bastante, inclusive alguns tutores acabam tendo preferência por esse tipo de dieta, porque você acaba tendo que suplementar menos, né? Então, assim, cálcio, por exemplo, já é atendido ali com os ossos. Então, sim, eu gosto bastante dessa modalidade de dieta. Mas, mais Certo. uma vez, feita com orientação profissional. Sim, sim, sim. Eu uso muito aqui com ossos crus como petisco e para ocupar o tempo. É um gatinho aqui Sim, querendo entrar na live. ah, que gracinha! E cognição também, né? É importante demais. Eles ficam ali alucinados horas, né? Brincando com os ossos. Isso é bem legal como enriquecimento ambiental. Sim, eu uso tanto como o osso desidratado, que a gente encontra pronto, né? No Michel, mercado. deixa eu só responder a Elisângela aqui, que ela colocou, até porque a alimentação natural não pode conter sal nem gordura, correto? Elisângela, esse também é um mito, né? Vamos aproveitar o tema da live aí. Aham. O sal fornece dois nutrientes importantes, que é o sódio e o cloreto, né? Então, sim, a gente tem que colocar sal, logicamente, nas quantidades certas, né? E a gordura, a gente está falando de carnívoros, né? Eu particularmente considero os cães carnívoros, a gente pode entrar também nessa discussão aí, porque algumas pessoas discordam disso, né? Mas eles são, assim, adaptados para digerir proteína e gordura, então não tem problema. A gordura, ali, o que a gente precisa se preocupar é a qualidade da gordura, né, que a gente fornece. Por exemplo, existe um mito aí também da questão do óleo de soja, né, que não pode dar óleo de soja. Só que o óleo Uhum. de soja, ele tem, entre os óleos, por exemplo, de linhaça, de coco, ele tem o melhor perfil de ômega 3 e ômega 6, por exemplo. O problema do óleo de soja é quando aquece, entende? Então, assim, a gente precisa se preocupar com a qualidade da gordura que a gente está fornecendo. Mas não tem problema fornecer gordura, não. Existe até algumas dietas indicadas para alguns pacientes específicos que a gente trabalha com teores de gordura um pouco maior, né? Proteína também um pouco maior e um mais baixo carboidrato, que a gente chama aí as low carbs e cetogênicas, né? Que são duas modalidades parecidas, mas existem algumas diferenças. Que a gente sim trabalha com níveis um pouco mais altos de gordura. Então não é um problema, nem o sal, nem a gordura, se a gente olhar a qualidade da gordura e os níveis de sal na dieta. Sim. E entrando no mesmo tema, e daqui a pouco eu volto a falar sobre o osso no enriquecimento ambiental. Vamos Eu até tive 3 horas da manhã, né, Michel? a gente vai rendendo aí. Para que o Instagram derrubar a gente paga.
Então Eu tá tive uma bom. dúvida que me encaminharam aqui sobre fruta. E eu vi um comentário parecido aqui que o pessoal colocou embaixo. A Sim. fruta entrando como complemento da ração. E aí, assim, já Uhum. entra em outra dúvida minha também. A ração ela já oferece um limiar ali do mínimo de proteína. Ou estou errado? Me corrige, por favor. Ela já oferece ali o A limiar do raça... mínimo necessário de proteínas. Se eu coloco mais carboidrato, mais fruta, mais vegetal na dieta do cachorro, eu não estou desequilibrando, desbalanceando as coisas? Obrigada, Elisângela. É, bom, primeira coisa, fruta a gente é um nutriente, né? A gente pode fornecer sim a fruta, mas não existe limite de proteína. Se a gente se baseia, Michel, em algumas diretrizes, né? Que indicam para a gente, por exemplo, níveis de como que eu sei qual que é o nível de taurina na dieta de um gato em crescimento. A gente tem referências disso na literatura, entende? E essas Uhum. diretrizes, né, que a gente trabalha, não tem limite de proteína para cão. Logicamente, é um animal saudável, né? Então, quando a gente trabalha com ração, basicamente, a gente está trabalhando com o que a gente fala de nutrição mínima, atendendo o mínimo que o animal precisa, entende? Então, assim, Uhum. se eu quero otimizar, por exemplo, pelagem, crescimento, eu tenho que trabalhar com a nutrição ótima, não nutrição mínima, né? Então, a questão a ração, ela é um alimento completo, balanceado. Tudo que você colocar a mais, você tem que ter parcimônia aí do que você vai colocar, né? Você tem que, até 10% da quantidade de alimento que o animal precisa ingerir, em petisco, em fruta, tudo bem, tá ok. Né? Agora, essas misturas, né, aleatoriamente, aí precisa ter um pouco mais de cuidado. Mas não, eu não vejo problema em trabalhar com níveis mais altos de proteína, por exemplo. Bacana. Mas desculpa se eu não me expressei corretamente. A minha dúvida foi justamente o contrário. Eu ofereço a ração e não ofereço outra proteína. Então eu estou trabalhando Ok. ali dentro Uhum. do equilíbrio de proteína. Mas aí quando eu coloco, por exemplo, Do só nível, vegetal, do nível mínimo, isso, a ração está ali no entendi. mínimo necessário. Uhum. Aí se eu tenho a ração e eu ofereço só vegetais, eu não estou desequilibrando a dieta de um carnívoro, oferecendo vegetal demais. Totalmente. Totalmente. Sou meio preconceituoso com essa história das pessoas falam, eu dou uma frutinha de vez em quando, só uma frutinha. Tem muito cliente meu que fala que o cachorro gosta de cenoura, por exemplo, ou gosta de maçã, ou gosta de banana, e só dá aquilo como petisco ou como um complemento. Uhum. E eu sempre Mas recomendo, assim, oferece uma Michel, proteína também, bota alguma carne junto nessa dieta, para não ficar mas só a sobrecarga de vegetal. Mas se a quantidade de ração que o animal está ingerindo está atendendo toda a exigência dele, ok, não tem problema, entende? O problema é, Uhum, às vezes, o tutor está fornecendo mais ração do que devia e dá mais petisco, então o animal vai engordar ao longo dos anos, ou ele não uhum, está dando a ração suficiente e tentando complementar sozinho por conta própria, entende? Por exemplo, uhum. vou tirar um pouquinho aqui da ração porque hoje eu vou dar um ovo cozido para o animal. Entende? Ele fazer isso por Sim. conta própria me preocupa um pouco. Agora, eu não vejo problema se a ração está atendendo toda a exigência do animal ali das quantidades que ele precisa ingerir por dia. Por exemplo, se Uhum. no exemplo que a gente deu, né? Se eu calculei que o seu animal precisa comer 200 gramas de ração por dia, então você está dando, sei lá, 190 calorias por dia, mas você deu 10% ali de uma melancia, por exemplo. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Agora, Ótimo. não tem problema. Se você tem essa informação, e isso, Michel, Uhum. até a gente pode fazer um post colaborativo, ou talvez até discutir melhor isso, que eu possa ajudar como que a gente faz para saber quanto de ração que o meu animal precisa. Entende? Bacana. Bacana. Isso é uma informação que, assim, para mim, eu vejo a dificuldade que os tutores têm. Às vezes você pergunta, quanto Muito. você está dando de ração? Eu dou um potinho. Mas esse potinho você já Uhum. pesou algum dia? Ou você
tem essa informação no rótulo, sei lá, de quanto de energia aquela ração está fornecendo para o animal, né? Então a gente pode ajudá-los, né? Para quem está aqui na live que gostou da ideia, a gente pode fazer isso aí em conjunto. Isso é muito bacana porque é a dificuldade da maioria das pessoas. Sim. E eu sempre tento orientar no sentido de justamente isso que você falou, né? Pesa a ração, quanto que você está oferecendo, está adequado de acordo com a tabela que vem no rótulo da ração. Muita gente que tem cachorro pequeno não tem o rótulo da ração porque não compra o saco, compra a granel. É outro problema, né? Porque assim, a embalagem ela já protege ali a ração. Porque quando na fábrica de ração, quando termina o processo, né, o pelletzinho, ele recebe um jato de gordura. Então a gordura, ela rancifica se ela estiver exposta à luz, por exemplo, né? Sem contar que a gente não tem segurança de que não passou rato, né? Nesse local que está armazenado. Então, assim, lógico que a gente entende também a situação de cada pessoa, né? Às vezes a grana está curta, não conseguiu comprar um saco, foi lá e comprou. Mas essa questão também de assim, hoje eu dou uma ração, amanhã eu dou outra, entende? Também a gente tem que ter cuidado, porque inclusive nos próprios rótulos, né, às vezes aparece lá, eventuais substitutos. O que que isso significa? Às vezes a indústria usa uma matéria-prima X, mas às vezes não conseguiu encontrar, ou o preço está muito caro, né? Porque as rações no Brasil, 51%, 52% praticamente, é imposto. Né? Então, você paga R$ 100 no saco de ração, 52 ali é imposto. Então, a indústria trabalha com a margem de lucro muito pequena. Então, às vezes, aquela matéria-prima está cara, o que eles fazem? Eles substituem. Então, existe um respaldo na legislação que permite isso, esses eventuais substitutos. Mas e para o animal? Né? Às vezes, por exemplo, é uma fonte rica em glúten. Então, ele precisa produzir aquelas enzimas para digerir aquilo de uma semana para outra, de um dia para o outro. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e evitar, sempre que possível, comprar ração a granel, que não é realmente a melhor forma. Certo. A maioria das rações oferece opções de pacotes menores para quem não tem Sim. muito consumo. E já entrando no mesmo gancho, pessoas que consomem pouco a ração, mas compram o saco grande. O que você pensa a respeito disso? Melhor comprar o saco que você vai consumir dentro de um mês? Se possível, sim, né? Mas se não tiver outra opção, é importante você deixar sempre bem fechadinho para que não entre oxigênio ali, né? Então, armazenar num lugar seguro, num lugar que não tem umidade, num lugar que não vai passar rato, né? Então, se você conseguir manter o saco bem fechadinho, como deveria estar lacrado, vamos dizer assim, não vejo problema não. Você pode. Mas assim, às vezes também a pessoa tem um pincher, né, e compra um saco de ração de 10 quilos, né, vai durar 2, 3 Sim. meses. Aí eu indicaria sempre que possível comprar realmente embalagens menores. Mas se não tiver jeito, já comprou, por exemplo, tenta manter sempre, assim, entrada menos possível de oxigênio ali naquela embalagem. É a realidade que eu vivo com a minha gata. Eu tenho uma gata só e o saco que eu compro para ela é um saco de 10 quilos. Então dura 4, 5 meses o saco de ração dela. Aí eu tenho que manter sempre a embalagem bem vedada, eu coloco a porção que eu vou usar no mês num pote separado, com tampa de rosquear, para preservar a ração o máximo tempo possível. Porque Os gatos, assim, a alimentação natural é tão fabulosa para eles, né? Assim, se você olhar a ancestralidade realmente, o gato é um animal de deserto, né? Então, assim, metabicamente, ele tem diversas mudanças realmente no metabolismo para economizar urina, né? Assim, ele urina menos, ele concentra mais a urina. Então, a gente costuma dizer, até isso é a professora Flávia Saad, que é assim, uma referência na nutrição de cães e gatos hoje no Brasil, na minha percepção, ela fala que o gato ele não bebe água, ele come água. Porque normalmente ele se alimenta de presas, né, que tem 70%, 80% de água. Então, quando você alimenta um gatinho com ração, assim, você precisa que ele tenha uma ingestão de água muito grande para você garantir que ele não vai ter problemas futuros, né, de doenças do trato urinário. bacana.
Sobre a alimentação natural de gatos, o que seria bacana de oferecer de vegetal ou não recomenda oferecer vegetal para a gente como petisco? Bom, para começar, a gente precisa aqui fazer uma divisão, né? A gente tem os cães, algumas pessoas até consideram como onívoros, né? Ou carnívoros com tendência onívora, né? Ou seja, poderiam comer de tudo, vegetais, carne, e tudo mais. Mas os gatos, né, se concentrando aqui no que foi a sua pergunta, eles são carnívoros restritos. Ou seja, se você não der proteína para eles, eles vão tirar do próprio das proteínas corporais para manter o metabolismo sempre ali ativo, né? Então, assim, e o gato, vamos supor, se você quiser hoje trocar a alimentação do seu gatinho de ração para alimentação natural. Se você viesse, por exemplo, numa consultoria comigo e falasse, Tília, olha, vamos tentar fazer alimentação natural, como que chama o seu gatinho? A Rosalie. Se quisesse fazer uma alimentação natural para ela, às vezes ela nem ia aceitar, né? Porque o gato, ele é muito difícil de você fazer alterações. O que ele aprendeu na primeira infância dele, né? Ali, ou vendo a mãe comendo, ou que foi fornecido no começo da vida, às vezes é muito difícil você conseguir mudar, né? Agora, se ele tiver essa possibilidade, se você fornecer e ele aceitar bem, eu diria que fontes de proteína, né? Que a gente está falando de um carnívoro restrito. Inclusive, quando ele traz aí alguns presentes, né? Alguma caça, alguma Ah, coisa, ele está exercendo o comportamento dele, né? De como um carnívoro. sim, a minha aqui eu ofereço sempre carne crua. Carne previamente congelada, às vezes Ah, peixe, às vezes sim. frango. Isso é importante a gente falar, Michel, porque a carne, né, fornecida crua, ela tem que ser feito esse congelamento prévio, que a gente chama de congelamento profilático, né? Justamente para Profilático. eliminar protozoários, cistos de parasitas, né? Então é importante que a gente congele antes, para a gente ter esse controle e depois a gente fornecer. E comprar Congelar quanto sem. tempo? Aí depende de cada fonte, né? Mas aí pelo menos uns 3 dias a gente a menos de 18 graus, né? Que é a temperatura de freezer, mas depende um pouco da fonte proteica que a gente está falando. As carnes mais comuns que a gente tem acesso aí, fígado, frango, que seria o mais problemático do ponto de vista salmonela. 3 dias É, você acha que é sim, bacana? se você garantir que está menos de 18 graus durante 13 dias, sim. Inclusive, o Ministério da Agricultura preconiza, né, que para você, por exemplo, comercializar uma alimentação boa, você tem que se certificar que você tenha no mínimo 20, no máximo, desculpa, no máximo 25 ausência de salmonela em 25 gramas. E isso num país tropical, eu te digo que é muito complicado, né? A gente ter ausência de salmonela em 25 gramas de alimentação. Então, assim, o Sim, congelamento, vísceras sim, principalmente é muito mais fácil a gente encontrar resfriado, não congelado. Você vai no açougue para comprar. Comprar um é, rim, hoje eu baço, fui, pulmão. eu tô em Vitória, né, que é uma capital, então, assim, tenho algumas vantagens, né. Hoje eu fui ao Aham. supermercado, eu fiquei impressionada, assim, tinha testículo, baço, pulmão bovino, assim, é coisa difícil da gente conseguir encontrar, né, e tinha, Uhum. tinha bastante opções lá no supermercado. Aqui eu garimpo de açougue em açougue para ver onde tem. A gente faz uma rede de contatos para conseguir comprar vísceras. É bem Mas, complicado. procure comprar sempre de locais assim, né, que tenham inspeção, você tenha uma certa qualidade e não esqueça de fazer o congelamento profilático. Sim. Eu uso aqui como padrão 7 dias. Se eu compro hoje, eu vou usar só na semana que vem. Eu uso como padrão Excelente, aqui, excelente. certo? E sobre, já falamos por alto aí, que os cães e os gatos são carnívoros, né? Sobre dieta vegana, vegetariana para cachorro. O que você acha a respeito? É válido, não é válido? É asneira? Assim, se a gente for olhar, né, você é biólogo, então a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Se a gente for olhar a ordem, né, carnívora, a superfamília, né, Canidae,
a gente tem aí alguns exemplares curiosos, né? Então, dentro da mesma família dos cães, a gente tem os ursos, que são onívoros, mas a gente tem o panda, por exemplo, que é herbívoro, né? Mas Uhum. anatomicamente, se você for olhar em termos de dentição, de trato digestório, anatomicamente eles são carnívoros. Mas eles preferem, né? Por exemplo, um panda prefere bambu, né? Então a gente Só tem come que bambu. entender o conceito de carnívoro em termos anatômicos, em termos preferenciais, em termos metabólicos. Existem algumas diferenças aí. Outro dia, num Sim. grupo do WhatsApp que a gente participa, né, de profissionais da área de nutrição pet, uma pessoa, até se ela tiver aqui, assim, o crédito é seu, né? Eu esqueci o nome da pessoa que falou isso, mas eu achei muito, muito fantástico. Ela falou: se solta um cão, né? Assim, se deixa ele 3 dias com fome, solta ele numa fazenda, ele não vai buscar a cenoura lá para desenterrar para comer, né? Ele vai caçar realmente, abater uma presa para comer. Então, ele Uhum. anatomicamente e preferencialmente, ele prefere carne, né? Ele é um carnívoro. Mas metabolicamente, ele sim consegue digerir fontes vegetais, né? Então, existe essa diferença. A dieta vegana, Michel, eu tenho uma opinião a seguinte. Se uma pessoa chega na consultoria comigo, né, para fazer uma E a dieta Shirley deu uma vegana, travada aí. travou? Voltou? Oi, oi, Voltou, Michel? oi. Aí, agora Voltou? voltou. A, Voltou. a gente tem que entender, a gente tem que entender esses problemas, né, dessa ferramenta. Sim, às vezes a conexão Bom, mas dá um bug aí. sim, e Paramos muito, na caça quando solta o cachorro na fazenda presa. E aí você sim, começou a falhar. ele não vai buscar a cenoura para comer, né? Ele vai caçar realmente Isso. uma presa para bater. Então, assim, eu tenho a seguinte opinião em relação à dieta vegana. Se um tutor chega para mim numa consultoria, né, ele quer extrapolar a ideologia dele, né, o veganismo muitas vezes é uma questão religiosa, uma questão ideológica, para o animal, eu tento conversar com ele, isso que eu estou falando aqui com vocês, né? A questão da anatomia, da fisiologia, do metabolismo do animal, que a gente precisa respeitar, né? A dentição dele ali nos mostra que ele é um carnívoro, né? Mas se a pessoa não tiver outra forma, se a gente não conseguir convencê-la do contrário, eu tento, como profissional, fazer isso, porque a minha preocupação é ele pegar de qualquer forma e fazer sem orientação, entende? Então, para um cão, é mais tranquilo da gente fazer uma dieta vegana. Agora, para um gato, Michel, é muito difícil uma dieta vegana para gato. Eu estou Hum. falando como profissional realmente, sabe? Você tem que entrar com aminoácidos sintéticos, né? Então, assim, o metabolismo do gato, por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos assim. Ele precisa, por exemplo, de um aminoácido que é a taurina. E a taurina, onde ela é encontrada? Em produtos de origem animal. Por exemplo, o coração, né, é uma fonte riquíssima de taurina. Então, assim, Uhum. o cão, por exemplo, ele consegue converter a taurina no organismo dele através de metionina. Então, ou seja, se eu não dei taurina, mas tem metionina ali, ele consegue resolver o problema dele, né? O gato não. O gato, ele não tem essa via metabólica, entende? Então, ele Aham. precisa de taurina na dieta. Não só a taurina, ácido araquidônico também. Ele não tem uma enzima que converte, né, até araquidônico, que é a delta-6 desaturase. Então, assim, a fisiologia do animal mostra pra gente que ele não evoluiu para digerir outras fontes, entende? Então, é Sim. possível fazer uma dieta vegana para um gato? É, mas muito, muito difícil, porque a palatabilidade dessa dieta com aminoácidos sintéticos é muito difícil. Às vezes no computador você fechou ali, tá ótimo, mas o animal não consegue comer porque O não é animal não palatável. aceita, não Porque, adianta nada. é, porque assim, a célula, né? Se você pensar no nível de célula, ela não vai assim, essa taurina aqui é de origem vegetal, sei lá, na taurina não, mas vamos colocar qualquer outro nutriente, né? Veio de uma fonte vegetal ou uma fonte animal. A célula não consegue distinguir isso, ela está olhando ali o nutriente em si que está chegando para ela. Então, Uhum. metabolicamente, nutricionalmente, eu consigo atender isso.
Mas e a palatabilidade disso? E outra, a que preço, né, eu vou conseguir essa dieta? Então, assim, Uhum. eu, Shirley, como profissional, eu não formulo dieta vegana para gato, porque justamente pela dificuldade que é e por respeitar realmente o que a A natureza está me natureza da mostrando. espécie. Aí entra novamente naquela questão que a gente estava falando da humanização. A pessoa quer implicar os seus valores humanos, a sua crença Sim, humana, no animal, que é uma no outra animal. espécie. Ele não tem essas crenças, a natureza dele é outra, ele não acredita no que você acredita. E a natureza dele pede uma outra forma de vida, que não é a sua Mas, forma de vida. mas às vezes, Michel, quando você conversa com o tutor e você explica, por exemplo, esses dois pontos que eu coloquei para você aqui, a pessoa, ela fica surpresa, né? E ela, assim, ela entende realmente a importância de você respeitar a anatomia e a fisiologia do animal. Sim, é importante entender essa separação. Uma outra dúvida que tinham colocado para mim é de essa história de reduzir a ração, a gente até já comentou um pouco aqui. Na hora que eu insiro um outro alimento na dieta do meu animal, seja ele uma dieta equilibrada ou só um petisco, eu tenho que retirar uma parte da ração para compensar, para não oferecer alimento demais. Não sei se eu entendi, né? Mas eu parto do pressuposto seguinte: primeiro ponto, eu preciso saber quanto que esse animal precisa comer por dia. Depois que eu faço Sim, isso, eu preciso saber quanto que 1 grama dessa ração, 10 gramas, 100 gramas dessa ração vai fornecer para ele. Então, dentro disso, eu consigo diminuir, aumentar a ração, você entende? Eu consigo flexibilizar. Mas sem saber que. E outro ponto importante, Michel. Será que eu posso fazer essas alterações? Igual, por exemplo, tem uma receitinha que é fantástica, que é o bifinho de fígado desidratado, né? Mas igual eu falei com você, o fígado é rico em fósforo. Se eu faço esse bifinho para o animal, um doente renal, você entende? É um petisco, é saudável, é natural, mas eu posso estar agravando o problema sem saber. Né? Então, eu sempre parto do pressuposto que eu posso fazer isso, não é só porque é natural, é saudável, que eu posso ficar brincando assim com o metabolismo, com o organismo do animal. sim, sim. Eu acho que, assim, pelo que a gente falou, e eu acredito que você deve pensar da mesma maneira, qualquer coisa que você insira, você não deve retirar a ração, porque a ração é o alimento equilibrado. A não ser que você procure um profissional para substituir a ração. Agora, se não é Sim. uma dieta receitada por profissional, não substitua a ração. Não, fica na ração. Fique na ração. Às vezes, Michel, o doutor passa em consultoria comigo e eu faço só um ajuste na ração que ele está dando, né? Porque é outro post, inclusive, que a gente pode fazer também, como escolher uma boa ração, né? Porque às vezes a pessoa, diferente da nutrição humana, a ordem que está ali no rótulo, né? Vamos supor, o primeiro ingrediente não é o que tem maior proporção, entende? Na nutrição humana, não. O primeiro ingrediente é o que tem maior proporção. Então, assim, eu ajudo o tutor muitas vezes apenas escolher uma melhor ração. Só isso. Entende? Massa. Ajustar, por exemplo, o animal já está sênior, né? Então, assim, vamos escolher uma ração que já tem condroitina, que já vai cuidar das articulações desse animal, entende? Às vezes, só esse ajuste no tipo de ração que a pessoa está dando, já o animal já apresenta, assim, você já consegue ganhos muito bons, né? Mas, obviamente, né, assim, a gente tem rações no mercado com uma quantidade de fontes vegetais muito grande. O que eu estou querendo dizer aqui? A origem da proteína, basicamente milho e soja, entende? Então, assim, a gente está Uhum. falando de um animal carnívoro. Se eu dou muito carboidrato para esse animal, né? Acontece como na gente, a gente come muito carboidrato, muito pão, muito macarrão, a nossa glicemia vai lá em cima, né? Então a gente faz isso com os animais também. Então, às vezes, você escolher uma ração que tem uma maior proporção de fontes, né, de proteína ali, de origem animal, por exemplo, entende? A gente já consegue, dentro do que o tutor consegue pagar, assim, ganhos incríveis. Sim, isso é muito bacana, entrar nessa seara.
Muita gente acha que às vezes está comprando ali aquela ração daquela marca famosa e na verdade está investindo num alimento que não está equilibrado, não está balanceado para a necessidade do seu pet. Tem Sim. muita Mário, marca que obrigada investe pela muito no marketing. participação, viu? Sim, eu, Tem muito... eu costumo falar sempre isso. Nem sempre a ração cara é a melhor, mas com certeza uma ração de boa qualidade, ela vai ter um preço, né? A gente não tem como desconsiderar isso, não. Sim, sim. Uma boa ração nunca vai ser barata, mas nem sempre o preço é o melhor. O preço nunca deveria ser a principal preocupação, né? Assim, eu já consegui ganhos incríveis, igual eu tô te falando, dentro de uma ração da mesma faixa de preço. Uhum. Sim, isso é muito comum. Eu vejo muitas vezes as pessoas compram aquela ração coloridinha, que a gente sabe que não é bacana, e eu sempre pergunto, quanto que você está pagando nessa ração? Mas você já considerou aquela outra marca, que não tem corante, que tem vários componentes que são interessantes, tem ômega 3, tem várias composições diferentes, e está na mesma faixa de preço. Às vezes é o mesmo valor o pacote de uma e de outra. E a pessoa Mas, simplesmente vai na mais sim, bonitinha, a que tem o pacote sim, mais colorido. exatamente. E a gente vê cada barbaridade, Michel. Porque, assim, você falou do ômega 3, né, do ômega 6. A gente vê, assim, a gente precisa de uma correlação de ômega 3 e ômega 6. Às vezes a gente vê uma ração, por exemplo, com muito ômega 6, aí já não é legal, porque tem que ter essa correlação ômega 3 e ômega 6, sabe? O ômega 6 ele pode ser até inflamatório no organismo, então às vezes a gente consegue ajudar bastante o tutor só orientando no rótulo realmente de como proceder, qual ração comprar. Isso aí. Voltando para a alimentação natural. Casca pode ou não pode? Casca. Muita gente me pergunta, eu vou dar a fruta para o cachorro, mas com casca ou sem casca? Olha, eu, por exemplo, não descasco quase nada, né? Assim, as pessoas às vezes ficam assim, tirando aquele talinho do tomate, sabe? Tirando aquele talinho ali da vagem, desnecessário, né? A gente não precisa, mas assim, a questão é mais de algumas pessoas em particular, né? A questão de agrotóxico nas cascas, né? Então, assim, eu me preocupo um pouco mais com isso, assim. Agora, metabolicamente, não. Só que, logicamente, se eu forneço, por exemplo, vamos colocar aí a dieta, por exemplo, com abóbora, aquela abóbora jacaré, não sei como você conhece aí, mas aquela abóbora com a casca bem dura, né? Se na Aham. dieta do meu animal, por exemplo, contém abóbora, batata doce, uma víscera e uma carne, né? E na hora de eu preparar esse alimento, eu não cortar em um tamanho que ele consiga aproveitar, eu vou encontrar a abóbora quase inteira lá nas fezes, se eu colocar a casca, por exemplo, né? Mas Aham. se eu conseguir picar ou processar em um tamanho que ele consiga aproveitar, as fezes vão estar perfeitas, como se estivesse sendo alimentado com ração. Eu não vou ver pedaço inteiro lá. Então, Ah, na dieta do meu cachorro, por exemplo, eu não descasco nada, né? Essa abóbora com a casca grossa, eu uso a abóbora com casca, mas bem processada, né? Não é de qualquer forma. sim. Os vegetais em geral, eles são mais bem aproveitados se a gente processar, ralar, usar em pedaços menores? Isso Sim. procede? Ou é mito? Sem sombra de dúvida. Isso aí você pode até assim, fazer um teste, né? Se você coloca uma cenoura grandinha ali, dá pro seu cachorrinho, você vai encontrar a cenoura lá nas fezes, né? Ele realmente não vai conseguir aproveitar. Agora, se você fizer um biscoitinho, se for mais picadinho ali, trituradinho, você não vai nem perceber que, né, você forneceu aquilo para o animal. Diferentemente, se você der uma carne, né? O metabolismo dele. Agora quem travou foi o Michel. Angélica, obrigada pela participação. Massa. E eu teve algumas perguntas aqui também sobre sopa. O que você pensa sobre ensopado para cachorro? É o melhor formato para oferecer ou é melhor oferecer um preparo mais seco?
É cada coisa que a gente vê, né? Eu diria, assim, existe até algumas indicações da gente aumentar a quantidade de água via alimentação, né? Mas sopa eu teria um pouco de cautela, né? Por exemplo, existe um caldo que a gente faz, né? Um caldo de ossos, né? A gente põe, por exemplo, cozinha um frango inteiro até soltar ali os ossos. E esse caldo que sobra, né? A gente retira a carne, a gente até pode fornecer em outro momento, mas esse caldo é rico em colágeno, rico em nutrientes, a gente pode usar na alimentação, entende? Mas Uhum. sopa, assim, sopa ela vai conter vegetais, ela vai conter proteína, ela vai estar ali mais liquefeita, digamos assim, né? Mas não vejo a necessidade, para te falar a verdade, porque a alimentação natural, igual eu estou te falando, ela tem em média aí 70 a 85% de água, né? Então eu já estou fornecendo muita água para o animal. Qual a razão de eu fazer isso em uma sopa, né? Muito mais água eu vou estar fornecendo para o animal. Então, será que ele vai Uhum. conseguir ingerir isso tudo, todos os nutrientes que ele precisa? Então, eu não vejo necessidade de sopa, né? Uhum. Porque a alimentação já ela vai estar, inclusive, assim, uma das coisas que os tutores sempre assustam, né? Que o animal, quando começa a comer alimentação natural, ele quase não ingere água por conta própria, entende? Porque justamente ele já está ingerindo ali via alimentação bastante água, né? Então, assim, Michel, não vejo necessidade, né, de fornecer água, mas existe uma forma de você aumentar realmente, por exemplo, um animal que a gente quer que ele aumente a ingestão hídrica ou está com algum problema de palatabilidade, não está comendo bem, a gente pode fazer esse caldinho, né, esse caldo de ossos, retira os ossos, retira a carne, só esse caldinho que sobra, que é, igual eu falei, rico em colágeno, nutrientes, a gente pode adicionar na ração, por exemplo, na alimentação. Agora, sopa, não vejo necessidade, não. Não, até fiquei surpresa agora desse tipo de manejo. Sim, é cada coisa que aparece pra gente. Quando a gente se abre Mas assim para responder as dúvidas das pessoas. sim, 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 é bastante coisa. Sim, e aí Inclusive, eu vou Michel, colocar uma das mais uma coisas escala alfabética da minha autoria mesmo. O tá. caldinho de carne para gato. Eu vejo muita gente recomendar para o gato beber mais água, para evitar problema renal. Isso tem algum embasamento ou é só achismo do povo mesmo? É só mito? Água, quanto mais você conseguir fazer o seu gatinho beber, melhor. Agora, como que é feito esse caldo de carne, né? Se você colocar, por exemplo, sazon, né? Aí você, pelo amor de Deus, para tudo, né? Agora, se você fizer, por exemplo, esse caldinho de ossos, né, que eu tô te falando, a gente pode, inclusive, também mostrar uma receitinha de como fazer esse preparo, né, desse caldo que eu citei. Não vejo problema algum, né? Agora, esse caldinho de carne aí, como que é feito, que carne você está colocando, como você está preparando. Eu ia ter várias perguntas aí para te fazer, para te responder. O que eu me referi é alguma carne cozida com bastante água, e aí você separa o caldo, e esse caldo, só a carne e a água que você utiliza para o gato, para você estimular o gato a beber mais água. Você dá uma temperada na água com alguma carne que seja do interesse dele. Sim, mas não é uma prática. Você pode estar inferindo erros gravíssimos aí. Por exemplo, a taurina, né, que ele precisa estar na carne. A taurina, ela desidrata a 40 graus. Então, assim, dependendo da forma de preparo, você não está tendo nada de nutriente ali. Esse caldo que eu estou falando que pode ser feito, ele demora 6 horas para ficar pronto, até mais, dependendo do fogo, dependendo do fogão da pessoa, né? Porque você faz em fogo baixo, realmente para a carne ali soltando os nutrientes, soltando o colágeno, bastante Massa, mano. delicadeza, né? Então, assim, você garante que aquele caldo, ele tá rico em nutriente, né? Agora, se você Olha, passa a carne de isso é qualquer jeito novidade ali para na mim. Eu panela, sou fã da praticidade. Para mim, bota na panela de pressão, 5 minutos, resolve a vida. não. Você tá destruindo bastante coisa aí. A carne, assim, é Estou só uma equivocado, estou selada destruindo a mesmo. Tá refeição. bom. Sim.
Mas esse caldo com ossos talvez você irá gostar, né? Porque ele é bastante nutritivo, assim, né? Animais convalescentes, animais com problema de saúde, nossa, é incrível, assim. Aumenta bastante a palatabilidade, aumenta a ingestão de água. E para quem perguntou aí se eu faço consultoria online, sim, né? Pode ir no meu Instagram, tem lá o link, né? A gente pode marcar assim e conversar. E mantendo no nosso assunto aí, a carne, já ia perguntar sobre isso, né? O preparo da carne. É a melhor forma de preparar a carne para ela perder menos nutriente em relação à carne crua. Se você conseguir carne de boa procedência, eu diria até que sim, você pode cozinhar os vegetais e a carne, por exemplo, deixar crua, né? Se a carne foi feita, o congelamento profilático, por exemplo. Agora, se você tá com medo, às vezes o animal já tá com a imunidade um pouco baixa, né? Assim, você não tem certeza que naquela carne ali você conseguiu eliminar protozoários, cistos de parasitas, ou, né, você está em dúvida. Só dá aquela selada mesmo, não precisa torrar a carne, não, né? Então é só mesmo para você garantir ali que você, com a temperatura, conseguiu eliminar, né, esses parasitas, esses protozoários. Só uma selada na frigideira, alguma coisa assim. Uhum, É a sim, melhor opção não. do que cozinhar a carne com água, por exemplo. Igual eu te falei, a taurina, se você está falando de um gato, taurina 40 graus, né? A taurina, se você cortou a carne ali, ela já foi embora. Então é Aham. bastante cuidado no preparo também. E a carne, quanto mais crua, melhor. Se a carne for de boa procedência, se for feito congelamento profilático, sim. Peixes, em geral, congelamento profilático de quanto tempo? Ou varia de peixe para peixe? Água doce, Varia água de peixe. salgada? Isso é bem. E assim, Michel, a gente também não tem uma resposta concreta da literatura para todos os alimentos, entende? Essa questão do Uhum. congelamento profilático até assim, é um laque de informação na literatura para a gente. A gente sabe que é necessário, mas a gente não sabe também, assim, especificamente para cada tipo de proteína, se a informação correta, né? Então a gente tem algumas dificuldades de encontrar isso realmente. Rafa, um E, beijo, obrigada por estar aqui. e qual seria o risco, por exemplo, de eu oferecer para o meu cachorro ou para o meu gato um peixe que eu comprei na peixaria e não fiz congelamento profilático? Bom, se seu animal for um animal saudável, tiver com o sistema imunológico ok, muito dificilmente, assim, dependendo também do que a gente vai ter no peixe, né? É difícil eu afirmar para você, olha, não vai ter problema. Mas o estômago, né, dos cães, principalmente, o pH é de 1 a 2, por exemplo. Então, ele está preparado, digamos assim, né? Porque se você for olhar a ancestralidade, os lobos, por exemplo, eles caçavam em bando, né? Então, às vezes, encontravam já alguns animais mortos ali e comiam o que estava ali, né? Então, é até um hábito, quem tem cachorro em casa sabe que às vezes você dá uma ração, ele come em segundos. Isso é um hábito herdado da ancestralidade, porque na matilha ali tinha hierarquia, né? Quanto mais rápido você comesse, mais você conseguia de nutrientes. Então, eles herdaram isso, né, ainda. E, inclusive, assim, o estômago com acidez mais ácida, realmente, mais baixo, né, o pH, para garantir ali que não tenha problema se ingerir uma presa, por exemplo, que já estava sido ali morta com 2 dias, né? Então, a gente Já está tem, acontecendo. mas eu não posso afirmar para você que você não vai ter problema, Sim, sim. porque vai depender, Michel, do sistema imunológico do seu animal, dependendo do que esse peixe, sei lá, que bactéria pode estar presente ali, entende? Então, assim, é muito relativo, né? Certo. Vamos falar então sobre suplementação? É um tema que você trouxe que eu não entendo nada. É, talvez Ai, é o eu não maior sei nem como desafio, elaborar a assim, pergunta né? para você. Acho que não, assim, é uma coisa que assim, quando eu estava ministrando aula, os alunos sempre questionavam,
bom, se eu estou fornecendo uma dieta, né, que é mais próximo da ancestralidade, que ele iria comer na natureza, um lobo não precisa de suplementação. Por que então que eu tenho que suplementar a comida do meu cachorro? Né? Essa é a pergunta que todo mundo faz, assim. E existem alguns pontos que a gente precisa conversar. Primeiro, né, um lobo na natureza, ele vive em média 8 anos. E a gente, nossos cães, a gente quer que seja longevo, né? Que viva mais, que viva 18, 20 anos. Quanto mais, né, a gente puder compartilhar da companhia deles, melhor. Outro ponto, né? Se a gente for olhar também um lobo na natureza, hoje ele abate um cervo, amanhã ele encontra, sei lá, um búfalo morto, né? Ele vai ingerir víscera, ele vai ingerir conteúdo do rumen, né, dos animais, ele vai comer ovos de pássaros. Então, assim, ele consegue diversificar a dieta dele. Será que você em casa, você consegue diversificar dessa forma a dieta do seu animal? Né? E outro ponto ainda que a gente precisa levantar. Por exemplo, se eu estou falando de uma cenoura orgânica e uma cenoura não orgânica, a própria composição de nutrientes ali varia. Né? Assim, eu atendo um animal que está em Portugal. Será que a cenoura crescida lá em Portugal, no solo de Portugal, tem a mesma composição, né, de todos os nutrientes com a cenoura aqui no Brasil? Então, a gente tem essa variação de nutrientes nos próprios ingredientes, nos próprios alimentos, né? Então, a gente precisa sim suplementar, Michel, e às vezes cálcio, vitamina E, que são, assim, alimentos, nutrientes extremamente importantes no metabolismo do animal, a gente não consegue, tem dificuldade de fechar só com os ingredientes da dieta, entende? Por exemplo, colina. Colina é importantíssimo para que o animal não acumule gordura no fígado. Então, se a dieta está pobre em colina, eu posso estar sobrecarregando o fígado do animal, por exemplo, entende? E outra coisa assim que me preocupa muito é que às vezes o animal tem dificuldade de aceitar, né, a suplementação comercial e ele tira a suplementação da dieta por conta própria, né? Ele não suplementa. E a deficiência de minerais e vitaminas, ela não vai aparecer no mês que vem, né? Ela demora muito tempo para aparecer. E filhotes, por exemplo, né, deficiências esqueléticas e musculares em filhotes é irreversível, né? Então, deficiências nutricionais nessas fases, você compromete a vida do animal para sempre, né? Então, sim, você precisa suplementar a dieta. Por isso que eu falo com você, se a pessoa passa e consulta comigo, né? E eu vejo pelo perfil dela que ela não vai seguir o que eu estou falando, eu prefiro que ela fique na ração. Porque eu tenho certeza que na ração está atendendo tudo, cálcio, fósforo, todos os nutrientes que o animal precisa. Para fazer alimentação natural, você tem sim que suplementar e fazer da forma correta, né? Mas acontece também, Michel, às vezes o animal realmente não quer, porque, principalmente as vitaminas do complexo B, o sabor é um pouco não muito palatável para eles, né? Então o animal tem dificuldade de ingerir a alimentação. Então, algumas dicas que a gente dá às vezes aumentar a atividade física do animal, porque aí ele vai estar com fome, né? Você vai estimular e diminui um pouco a seletividade. Ou às vezes você prepara já a comidinha já com suplemento, né? Porque aí você melhora o sabor ali do suplemento na alimentação. Mas aí nesse caso, eu só oriento na hora de descongelar, não colocar em micro-ondas, por exemplo, porque você vai perder muitos nutrientes, né? Congelar, tirar do congelador, colocar na geladeira, né? Nunca na bancada, sempre baixas temperaturas, às vezes no banho-maria, para você garantir os nutrientes ali. Mas, ou às vezes, assim, já aconteceu do animal não aceitar realmente a alimentação de nenhuma forma. Então, o que ele precisava ingerir de nutrientes, né, a quantidade ali em gramas de suplemento, eu coloquei, por exemplo, no biscoitinho de cenoura. Né? No biscoitinho ali ficou mais fácil para ele ingerir, né, do que na própria comida. Então, sim, a suplementação é uma coisa importantíssima que muitas pessoas não sabem a importância e acham que pode tirar, não tem problema nenhum. Nossa, e inclusive... Acho que eu consegui te mostrar a importância da suplementação. Sim, sim.
Eu já sabia da importância, eu só não entendo sobre porque não é a minha área. A parte da alimentação natural que eu abordo, eu não falo sobre suplementação porque eu não tenho gabarito para falar. Eu dou sugestões de carnes, de vegetais que as pessoas podem e não podem, a questão da cebola, as plantas que a gente deve evitar, mas a parte de suplementação não está no meu gabarito. Sobre o que você falou, tem formas diferentes de suplementação e existe, eu não estou por dentro, existe biscoitinho, petisco, de todos os tipos de suplementação ou não? Tem alguma que eu vou ter que oferecer daquele formato que Não, meu cachorro não gosta? Michel, a gente precisa aqui esclarecer um ponto também. Existe a diferença de suplementação, suplemento e complemento. Suplemento, por exemplo, são os minerais e vitaminas, né? Eu sugeria que a forma de fornecer em biscoito, se o animal tiver alguma seletividade, não ingerir aquele suplemento na comida, entende? Mas não é usual a suplementação de mineral e vitamina ser via petisco, tá? A suplementação, ela faz parte da dieta mínima ali que o animal precisa. Complemento é, por exemplo, uma condroitina, que é para articulação. É algo que assim, eu vou complementar na dieta, vai fazer bem para o animal, mas não é fundamental que esteja presente na dieta, entende? Fundamental são os nutrientes, proteína, minerais, vitaminas, isso sim é suplemento. Mas o biscoitinho, que eu falei aqui, é mais quando o animal realmente não é seletivo ao extremo, que não consegue ingerir na própria alimentação. Certo, é porque eu já dei uma olhada sobre possibilidades, né, de suplementos e eu vi que algumas marcas oferecem não sei se você considera isso como suplemento, né? O petisquinho, tem aqui todos os minerais, todas as vitaminas que seu cachorro precisa, é um suplemento para a saúde dele. E eu já vi, inclusive, alguns que tem tipo whey protein para cachorro. Você já viu Legal, alguma coisa né? desse tipo? Legal, mas igual eu tô te falando, existem níveis de minerais e vitaminas também. Alguns elementos em excesso pode fazer mal, né? Existem elementos que precisam estar em proporção específica, por exemplo, cálcio e fósforo. Eu preciso manter uma relação ali de um para um para um, né? De cálcio para de fósforo. Agora você imagina, às vezes eu não sei, o animal já está comendo a ração que tem uma quantidade maior de cálcio. E como isso pode acontecer? Sei lá, um dos ingredientes da ração é, por exemplo, farinha de carne e ossos, que já é um alimento rico em cálcio. Então a relação cálcio e fósforo já está no limite máximo. Aí eu estou dando um petisco que está ali rico em cálcio também. Você entende? Então a gente precisa ter muito cuidado, Michel, né, do que a gente está fornecendo. Às vezes a gente está fazendo bem sem. Eu prefiro muito mais os petiscos saudáveis, como por exemplo, bucho desidratado, né, orelha, né, tem até o pênis do boi, né, que é chamado vergalho desidratado. Verdade. Então, assim, muito mais interessante, né, se a pessoa quiser fornecer, do que será que esse biscoitinho realmente dentro do contexto da dieta do meu animal, eu não estou sobrecarregando, né, os rins, eu não estou ali desbalanceando demais os nutrientes da dieta. Então, eu teria Sim. um pouco de cuidado nesse sentido. Bacana essa perspectiva, porque a gente vê as marcas colocam aquela propaganda milagrosa, compra o meu produto que você está fornecendo tudo que o seu cachorro precisa. E às vezes não faz sentido dentro da dieta do seu animal. Você Sim. tem que sempre procurar orientação antes Um de sair animal, um comprando esse produto animal, um animal milagroso. saudável, tudo bem, mas e um animal que já está manifestando algum problema, né? Então é bem preocupante. Bacana. Entrando agora novamente no assunto dos petiscos naturais, que eu gosto muito, recomendo bastante. E esses petiscos, uma dúvida que eu sempre tenho, até que ponto eu tenho que considerar isso alimentação, ou se eu ofereço o osso, por exemplo, que o meu cachorro rói até o limite dele,
Eu não tenho que me preocupar com esse excesso de cálcio. Sempre que eu for oferecer qualquer alimento para o cachorro, mesmo esses petiscos naturais para o cachorro roer, para ele gastar o tempo, eu tenho que contar isso como alimentação. Se tiver dentro de 10%, entrar como realmente ali aquele extrazinho, tá tranquilo. Agora, se tiver contribuindo com mais ali realmente das exigências do animal, aí eu teria um pouco de cuidado, né? Porque às vezes você fala assim, Michel, não, você pode fornecer petisco desidratado. Aí a pessoa faz igual a outra lá, dá 15 pedaços, né, de bifinho, de bucho desidratado. Não, porque eu ouvi falar que não tem problema, eu posso dar. Entende? Então, é tudo com cuidado. Se tiver entrando até 10% ali como realmente um extrazinho, tá ok. Agora, e também depende muito da frequência, né? Igual, dificilmente você dá osso todos os dias para o seu animal, ele tá ali ingerindo aquela quantidade talvez maior de cálcio, né? Agora, por exemplo, um petisco como um bifinho desidratado de fígado, às vezes a pessoa dá 2, 3 no dia, entende? Então depende muito do que você está dando, a frequência de que você está dando e o animal em si, né? Que você está fornecendo isso. Então, aí agora eu escondo a minha cara, porque eu dou osso todo dia. Todos os dias. Mas, Sim, elas têm disponível como enriquecimento ambiental. mas Ossos assim, grandes, você ovinos e percebe. suínos, para elas Você ficarem per... roendo, não é que elas ingerem o osso inteiro. Não, nesse caso aí é tranquilo, mas você percebe alguma alteração nas fezes, por exemplo, as fezes estão mais esbranquiçadas? Que isso é um indicativo, por exemplo, de animal que come muito osso, por exemplo. Ou não, as fezes tá tranquilo. Depende, depende. Eu observo essa diferença quando eu trago algum osso novo, ou às vezes quando eu faço uma alimentação com ossos. Né? Às vezes eu compro, por exemplo, costelinha suína, aí congelo para elas e ofereço cru. E aí elas ingerem aquele osso inteiro. Elas roem ali, trituram o osso e ingerem o osso inteiro. Aí sim, realmente faz diferença nas fezes. Às vezes saem mais secas, né, mais E esbranquiçadas. mais esbranquiçadas. Isso. As pessoas riem, né? Que assim, sempre que o animal passa comigo em alguma consulta, eu monitoro o cocô, né? Eu peço a mandar foto para mim, eu quero saber como é que tá, porque diz muito, né? Então, nesse caso aí, é excesso de cálcio que está causando esse esbranquecimento das fezes, né? Então, assim, eu te aconselharia, sei lá, passar a ossos maiores, talvez nem todos os dias, ter um pouco de mais cuidado com isso aí. Certo. Bacana. E você tinha falado da colina. O que são fontes naturais de colina? Para eu não Bom, precisar suplementar. Só uma não faço, curiosidade. não vou nem te responder, então, para você não fazer isso. Bacana. Porque faça correto, né? Não busque o caminho do meio, né? Nesse caso, não. Faça correto. Eu posso, no privado, te orientar melhor, mas aqui numa live, assim, eu tenho um pouco mais de cuidado de falar isso, assim. A Sim, suplementação entendo. é fundamental, né? Aham. Já falamos dos ossos. Ah, você falou sobre descongelar. É uma dúvida também que eu sempre tenho. Qual que seria a melhor forma de descongelar a comida para preservar mais os nutrientes? Sim, eu geralmente o que eu faço a minha rotina, né? Assim, eu forneço a comidinha, então eu vejo que está acabando, assim, é sempre todos os dias, né? Então no final do dia eu já tiro a de amanhã, já ponho na geladeira, entende? No outro dia de manhã, pode ser assim um dia ou outro, você colocar em uns 10, 20 segundinhos no micro-ondas, não tem problema. Agora todo dia você aquecer a comidinha no micro-ondas, você está perdendo nutrientes. Principalmente se você preparou, já colocou o suplemento junto ali, né? Os minerais, as vitaminas ali também junto, né? Então aí tenha mais cuidado ainda com o micro-ondas. Mas deixar primeiro na geladeira, pelo menos ali umas 12 horas, né? Nunca fora da geladeira. Né? A gente está num país aí, por mais que seja frio em algumas regiões, é quente, né? Então, e se possível, assim, no banho-maria, bem mais
assim, temperaturas mais baixas, assim, mais amenas, né? Não é nem mais baixas, mais amenas. Nunca Uhum. temperaturas realmente esquentar ali muita comida ou usar micro-ondas, não. Tenha bastante cuidado para você se certificar que aqueles nutrientes estão presentes ali. A questão do micro-ondas é só o calor que ele produz ou a radiação influencia também na perda de nutrientes? Também a gente pode ter perda de nutrientes pela radiação, né? Nem para a gente é aconselhável, né, usar bastante o micro-ondas, então para os animais também a gente tem que ter um pouco de cuidado aí com o uso do micro-ondas. Mas assim, né, você está apressado ali no dia, acordou atrasado, precisa sair para o trabalho, não vai matar seu animal você esquentar, né, no micro-ondas ali 10 minutinhos. E eles têm, não sei se você percebe isso, eles têm uma preferência realmente para um alimento mais, uma temperatura mais para o morno, né? Você pode dar, Uhum. assim, tirou da geladeira e dá? Pode, tem animal que consome sem problema algum, né? Mas tem animais que, assim, já gostam mais dela morna, né? Assim, tá muito gelada. Sim, eu percebo que aguça mais o paladar dos cachorros, né? Porque eu É o sempre falo dela, olfato porque as ali. minhas são todas fêmeas. É o olfato. Aguça mais o cheiro da comida mais fresca, mais quentinha. Agora, eu uso muito congelados, porque eu percebo que dá mais dificuldade para elas. Eu costumo, sempre que eu faço alguma alimentação, eu preparo, deixo congelada e ofereço no formato congelado. Isso aí é bem interessante, assim. Inclusive, até gosto de indicar, assim, que às vezes a pessoa não deixa o animal exercitar o faro, exercitar as cognições cerebrais ali, né? Às vezes você colocar a comidinha, mas não colocar todo dia no vasilhinho no mesmo local. Deixar ele procurar, às vezes, na varanda, na sua casa, para ele poder fazer essa estimulação, né? Então, eu acho bem legal você, por exemplo, fornecer gelada, porque você vai estar estimulando ela ali, ficar entretida ali naquilo, brincando, né? Até ela conseguir Uhum. conseguir o próprio alimento, né? Não vem sempre ali de mão beijada, digamos assim, né? Porque Aí o já entra comportamento. na minha parte. Exatamente, mas eu acho fantástico a gente conseguir ligar o comportamento com a nutrição, né? Porque a gente fornecer todos os dias ali na vasilhinha, né? O limão acaba com o É, tempo não, estimula, não tem não desafio. sendo estímulo, exatamente, não tem desafio, né? Então, se você conseguir, junto com a alimentação, propiciar isso, eu acho fantástico. Isso é uma questão que a gente ainda vê pouco no mercado, né? Você oferecer objetos, brinquedos que você consegue condicionar uma alimentação Sim, mais natural. uma coisa bem legal que eu acho é aqueles comedouros, né, que a gente tem várias repartiçõezinhas, os congos, não sei se todo mundo aqui está familiarizado. Às vezes você até não precisa nem às vezes comprar um utensílio para isso, né? Às vezes você pega, por exemplo, um copo de requeijão. Lógico, assim, só tem mesmo ali aquele restinho de requeijão. Não estou falando aqui que vai contar na dieta do animal, né? Aquela quantidade de requeijão. Logicamente, também não é para todo animal, que às vezes pode ser que o animal seja intolerante à lactose, né? Eu só estou dando um exemplo aqui, mas cada caso é um caso, né? Mas às vezes aquele potinho vazio ali com restinho de requeijão, aquilo vai estimular tanto ali o animal, né? Ficar ali lambendo aquilo, brincando com aquele potinho, que já é um enriquecimento ambiental, né? Então já é bem legal. Mas os comedouros interativos são fantásticos, né? Você faz um patezinho ali, espalha, né? Eles ficam horas ali tentando lamber aquilo, brincar com aquilo. Então a alimentação pode sim ser divertida, pode estimular, né? É, todos os canais, né, cognitivos deles. Eu acho muito bacana quando a gente consegue incluir isso, assim, né? Sim, é muito bacana. Eu faço aqui em casa com iogurte natural. A Ótimo gente também, consome e ótimo aí o também. restinho do potinho as cachorras que limpam. Sim, sabe? Incluir na dieta. O Michel travou agora. Alô? Michel, Oi? Oi?
Voltou? Travou um Voltei, pouco. voltei. Agora sim. Voltou, voltou. Até que eu tô Mas, surpresa, travei só uma vez ainda. é. A gente fica contando com a boa vontade da internet, é complicado. É. Mas, Michel, muito bacana. O potinho do iogurte natural também, muito legal. E aí eu aproveito também, já que elas gostam desse tipo de recipiente, para colocar, por exemplo, um fígado. Um preparo que Sim. eu sempre faço, não sei se eu estou fazendo errado. Eu cozinho bem o fígado e aí amasso ele, que ele vira tipo um patê. E aí eu uso para colocar nesse tipo de brinquedo. Fazer tapete de lambida, por exemplo. Ao invés de comprar um patê para isso, um patê industrializado, tudo, eu faço o fígado bem cozidinho e amasso ele e uso como patê para fazer enriquecimento ambiental. Bom, como você falou que seus animais estão sempre no veterinário, não tem nenhum indicativo de doença renal, então o fígado, ok, tá liberado. É super nutritivo, tá ótimo. Agora, generalizar isso, entende? Eu tenho um pouco de cuidado, porque se estiver falando aí de animal renal, eu já tenho um pouco de cuidado com isso. Uma coisa que eu já fiz muito, e às vezes recomendo para determinado cliente, Ah, é só da forma de salsicha. você falar, eu já tô assim. Ah, Eu sei que está longe de ser o melhor alimento do mundo. Mas o que você pensa sobre salsicha para cachorro? salsicha, aquelas comerciais mesmo, você compra no supermercado? Isso, salsicha comercial e é muitas vezes da mais barata que tiver. Vou te falar, eu, Shirley, não como. Então, eu não forneceria jamais para o animal também não. Né? Então, assim, glutamato de sódio, muito aditivo químico. Tem tanta coisa mais legal para que você pode fornecer, né? Eu não indicaria. Então, assim, por exemplo, bucho bovino, né? Você pode desidratar ele no forno, cortar as tirinhas. Será que não seria mais interessante do que salsicha, por exemplo? Uhum. Definitivamente, não, não, salsicha não. Sim, é porque eu comparo muito com aqueles bifinhos que a gente compra, que é o petisco mais comum. Sempre que eu falo para o cliente, compra um petisco para a gente Também treinar o cachorro, para condicionar o cachorro. petisco, É, e, esses petiscos, aqueles ossinhos, né, brancos, nossa, é, só química, aquilo ali é só produto químico. Não justamente tem quando eu nada de olho a comparação com a nutritivo. salsicha, eu acho que a salsicha tem mais carne do que aquilo. Não. A salsicha ele tem tanto conservante químico, tanta coisa não nutricionalmente indicada que eu não aconselharia, não. Massa. Eu andei usando muito também bacon, mas o bacon tem muito sódio, né? Mas o bacon, por exemplo, eu até indico, né? Às vezes o animal é tão seletivo, porque o cheiro do bacon não tem palatabilizante melhor, né? Então, às vezes, assim, você pode fazer o baconzinho frito ali, fazer comidinha no bacon, logicamente, dentro de cada caso, né? Não é para todo animal que eu estou indicando isso, mas você pode usar aquela gordura do bacon ali, por exemplo, para fazer a comidinha do seu animal, um animal seletivo, né? Às vezes eu indico, por exemplo, um pouquinho de creme de leite, no caso, mas animais seletivos que não comem bem, não, eles ficam loucos, né? Realmente é muito palatável para eles, o bacon em si. Mas a questão do sódio também não é uma coisa que você pode fazer sempre, né? Tem que ter um pouco de cuidado. Eu sempre penso no que é mais prático para treinar o cachorro. Na hora que a gente vai fazer um treinamento, um condicionamento com o animal, eu preciso oferecer uma recompensa que seja fácil. E eu tento sempre evitar os biscoitinhos industrializados, aquele biscoito que vem só farinha, não tem nada de proteína para o animal. Mas existem receitas tão fáceis de fazer, né? Por exemplo, eu faço um biscoitinho com banana, mamão, canela e, lógico, para animais gestantes, canela não é indicado, mas um pouquinho de mel, por exemplo. Nossa, é um biscoito. E aveia, né? É um biscoitinho super fácil de fazer, né? Inclusive eu como, porque fica muito saboroso realmente. Dura bastante na geladeira e assim, super saudável e gostoso. Tem biscoitinho de cenoura que pode fazer também prático. Esses petiscos desidratados, igual o bifinho de fígado desidratado, você corta ele em tirinha também. A gente pode também, se quiser detalhes, eu posso passar.
O de bucho bovino também, nossa, eu até comprei para fazer pro cachorrinho aqui de casa, o bife, o bucho bovino, né? Eu vou cortar em tirinhas, assar no forno, só desidratar, dura bastante Esse eu tempo tenho que assim na experimentar. geladeira, então é bem legal de fazer. Muito melhor que salsicha, né? Muito melhor que dá pra. Tem bastante coisa gostosa que dá pra fazer. E às vezes até fruta, né? Eles gostam bastante de algumas frutas, né? Um pedacinho de banana. Tem animal que, assim, até chuchu eu já vi, né? Um pedacinho de brócolis, assim, eles adorarem, ficarem, né? Depende muito de cada animal, mas tem animais que, Sim, assim, a comem dificuldade bastante. das frutas, dos vegetais cozidos, às vezes, é a consistência para treinar. Não é um petisco que eu consigo enfiar no bolso e sair treinando com o cachorro Sim, no meio da rua. sim, sim. Mas Tem que ser uma situação específica. um biscoitinho de frutas, por exemplo, já é mais fácil de você fazer, né? Dá pra Uma fazer. receita que eu aprendi com uma cliente foi o tirinhas de frango na airfry. E vira tipo Legal aquele também, bifinho mas que igual a eu tô gente falando, compra. que parte do frango? É, que parte do frango, né? Às vezes tem restrições aí, igual eu acabei de falar do fósforo. O peito de frango, por exemplo, tem muito fósforo, então até isso a gente Olha, precisa dar uma olhada também, né? Animal saudável, Michel, liberado, tranquilo. O que me preocupa são os animais com alguma comorbidade, né? Com alguma patologia já aí preocupa um pouco. nossa, o pessoal já está pedindo receita aí. Vamos trocar umas ideias. Sim, a gente pode disponibilizar algumas receitas que assim, eu seguramente sei que não vai trazer nenhum problema, né, pro animal. Bacana. Outro mito, Michel, não sei se você vai colocar aí, mas me perguntaram, né, na caixinha que E eu pode abri, falar. são as frutas proibidas, né? Que existem algumas frutas que não é indicado para a gente dar, né? Como, por exemplo, não é fruta, mas também não se deve dar chocolate, né? A gente não é indicado a gente dar o chocolate. Tem a teobromina, que é uma substância que não faz bem para eles. O açaí tem a mesma substância, então também o açaí não é indicado. Carambola também não é indicado. Uva, né? Aí as pessoas podem falar assim, ah, mas meu cachorro come uva e não tem nenhum problema. Mas existe, sim, assim, na literatura, algum indicativo de que uva, a gente acredita que seja até a semente da uva, mas ainda não é, assim, não definiu qual a substância realmente que faz mal. Então, carambola, uva, açaí, né? Evitar dar. Mas as pessoas têm, por exemplo, alguns mitos, né? Abacate. Não, abacate não pode dar. O abacate, existe um estudo que foi relatado, os animais estavam assim, quase morrendo realmente de fome e entraram num lugar que tinha muito abacate e comeram, né, ali folha, caule, o abacate inteiro realmente e vieram a óbito. Então, tem um mito em torno do abacate que o abacate faz mal. Só que não, assim, a substância que faz mal é a persina, que é uma toxina fúngica que a planta produz para defesa própria dela, que está presente nas folhas. A polpa do Uhum. abacate é super saudável, tem assim, gorduras boas para os animais, então abacate pode sim dar, né? Eu não vou dar folha, que tem a substância lá que eu falei, mas a folha não é difícil o animal O ingerir, abacate eu ia então perguntar. Eu já escutei muito não, esse mito não, você e aqui em casa a pode. galera adora abacate. Se você quiser, eu posso até te enviar trabalhos científicos. Não, a substância é a persina, né, que a planta produz para defesa dela, presente em caule e folha, não tem na fruta em si, não. Outro mito, né, em Nem relação na às casca, nem na frutas, semente. a casca, não sei, pode, né, a polpa em si eu te garanto que é segura de ingerir. Outro mito, Michel, é em relação às frutas cítricas, né? Que as pessoas falam que não pode dar laranja, Uhum. não pode dar abacaxi. Mas se a gente pensar um pouquinho, a acidez do nosso estômago, né, o pH do nosso estômago, é entre 2 e 4. De um cão, é entre 1 e 2. Então, quanto mais baixo, mais ácido. Né? Então, o pH do estômago deles é mais ácido que o nosso. Vamos pegar aí um abacaxi, né? A acidez de um abacaxi, que é uma fruta extremamente considerada ácida, né?
é em 3 e 4. Então, como pode um abacaxi, que a acidez é até mais alta que o pH do estômago deles, fazer mal para eles? Então, é um mito falar que frutas cítricas fazem mal para eles. Obviamente, eu não estou falando aqui de um animal com problema de gastrite, se o animal ingerir e vomitar, que existe também a particularidade de cada animal, né? A gente tem que respeitar isso. Agora, dizer porque a fruta em si é ácida e vai fazer mal para eles, não tem respaldo científico algum para essa afirmativa. Né? O pH do estômago deles é, inclusive, mais ácido que uma fruta como, por exemplo, o abacaxi. Né? Então, eu não indicaria para um animal com gastrite ou com algum outro problema. Agora, animal saudável não tem problema algum comer uma laranja, pelo contrário. Que Né? massa. A jabuticaba estão perguntando aí, ó. Jabuticaba? Tem até um vídeo estão perguntando aí nos comentários. riquíssimo em antioxidantes, né? Assim como as frutas mirtilo, né? Então, tem até um vídeo na internet muito bacana, o cachorrinho no pé na jabuticabeira, ele mesmo comendo a jabuticaba, né? Logicamente, tem os excessos, né? Que aí eu vou ter problema nas fezes, aí... E outro ponto, já falando de fezes, que linda! Ou não sei se é ele, mas Não quero jantar, já tá na hora, né? A gente também aqui tá falando, né? Mas Nós estamos vamos cobrar a janta. Outro mito, Michel, que as pessoas falam bastante, é que a alimentação natural, as fezes ficam pastosas, né? Me perguntaram isso também na caixinha que eu abri. Logicamente, não é o que a gente espera, né? Se as fezes estão amolecidas, algum problema tem ali. Ou a dieta está com muita fibra, né? O animal tem alguma seletividade, ou a pessoa não fez a transição de uma alimentação para outra correta, mas as fezes de um animal que ele se alimenta com alimentação natural, por a digestibilidade, né, que é o aproveitamento dos nutrientes melhor, digamos assim, são fezes sequinhas e menores, né, sem odor. Não sei se a maioria das pessoas que estão aqui sabem, mas, por exemplo, na ração existem algumas substâncias, né, para diminuir o odor das fezes, que é muito usado é a UCA, né, que eles colocam, que é o extrato de uma planta. Então, assim, e a gente consegue reduzir volume, reduzir o odor de fezes com alimentação natural, sem precisar colocar nada externo para que isso ocorra, entende? Então, a alimentação natural é fantástico, desde que bem feita. Sim, isso eu já observei também aqui com as minhas. É completamente mito essa história de que você vai adicionar uma alimentação mais úmida e as fezes saem mais amolecidas. Sim. Eu já fiz receita de comida equilibrada, que a gente pega aquelas receitas generalizadas, né, para todos os cachorros, sem problema de saúde, e as fezes saem menores, mais secas, né, com menos odor, é muito melhor do que o resultado que a ração entrega. A digestibilidade dos nutrientes é maior, o aproveitamento dos animais é maior. Então, é óbvio que o volume vai ser menor de fezes, né? Ele está aproveitando mais. Então, o que ele vai excretar vai ser menos do que ele ingeriu. Sim. A banana verde, você vê como um trunfo, ou é mito, ou não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver para o cachorro? Para que a banana verde? Qual a função? Né? Porque tem rico em tanino. Você está querendo o que fornecer na banana verde? Né? Qual a razão? Então, muita gente, eu já vi como indicação para reduzir o volume e o cheiro das fezes, porque melhora a microbiota do intestino. Seria um pré-biótico, né, para ajudar a microbiota do intestino dos cachorros. E já vi também apontar como um milagre para cachorro que come cocô. A coprofagia, ela tem inúmeras causas, né? Assim, até comportamentais, né? Então, não, eu diria que existem fontes de prebióticos muito melhores, inclusive fibras, né? Não sei, talvez a banana aí a pessoa esteja querendo colocar fibras, mas existem coisas muito mais interessantes, assim. Eu já usei, por exemplo, Michel, milho cozido, né? Você tira o milho, o sabugo ali que sobra, você passa no processador e aquela fibra que fica ali
riquíssimo, né, para o animal. Então, por exemplo, animal obeso, Mas, a gente pode incluir algumas porcentagens disso, ou de psyllium. Existem diversas fontes de fibra, né, que a gente pode adicionar, como prebióticos, com a função ali de melhorar mesmo a função intestinal, que não banana verde. Eu aconselharia outras coisas, né, outros prebióticos. bacana. Tem O mais algum ponto? kefir, o kefir, por exemplo, né, também eu gosto bastante de indicar. Bom, eu acho que, Assim, sim, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, se for o caso, a gente pode fazer uma segunda parte, né, da live. Mas eu acho que a isso. gente Deixem respondemos pedidos nos pelo. comentários. Vai ficar salva Sim, a live lá no feed. Comentem lá se para ter a alguém. parte 2 que a gente combina. Sim, e a gente pode fazer os posts colaborativos aí também. E comentem aí o que vocês gostariam que a gente fizesse, que a gente pode fazer em parcerias Ótimo, aí. ótimo. Essa interação é bacana. A gente vê o que a galera está querendo. Sim. Beleza? Então vamos encerrar por hoje. Foi Obrigada, ótimo conversar contigo, Shirley. obrigada, Joyce. Obrigada, Rafa. Michel, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi a primeira live que eu participei, assim, eu fiquei um pouco apreensiva, mas falei, não, acho que vai ser uma oportunidade bacana de conversar sobre uma coisa, um assunto que eu gosto tanto, né? Então, Que assim, se o bom. pessoal gostou, quiser que a gente fale de mais alguma coisa, a gente pode fazer uma segunda parte, né? Mas muito obrigada pelo convite, viu? E qualquer dúvida, eu estou aí à disposição. Eu que agradeço a sua disposição, a sua participação aqui com a gente. E pode sempre contar conosco aí para qualquer parceria futura. Tamo junto. Sim, a recíproca é verdadeira. Uma boa noite para você, viu? Boa noite, Shirley. Até a Tchau, próxima. tchau. Até. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, gente. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.